No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. O secretário de Governo, Peterson Juan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores, ouvintes do Radar de Notícias. Uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado pela presença. O senhor representa o governo, né? O governo completou recentemente 2 anos e meio. Qual o balanço que o senhor faz? O balanço que eu faço é de muito trabalho. Uma célula de um organismo, como demonstrou ontem o PT, que a história conta, lei de responsabilidade fiscal, plano real, todos os avanços que o Brasil necessitava em todos os momentos, o PT votou contra. E ontem, mais uma vez, 54 deputados votaram contra a reforma da Previdência, e é o que eles fizeram aqui em Guarulhos. Então, a administração pública ela depende de tempo, momentos e oportunidade de conveniência do gestor. E nesses 2 anos, o prefeito, com sua equipe, uns já desembarcaram do governo por suas razões, mas ele continua trabalhando para colocar Guarulhos nos trilhos como ela merece. Mas me permita, o partido do prefeito Guti, o PSB, votou contra também. 11 deputados votaram a favor e 21 contra. Não foi fechado como o PT, PCdoB e Rede. Mas os partidos falam em punição agora. É o estatuto, eu acho que a expulsão, até se eu fosse deputado desses partidos, eu gostaria de ser expulso. É um salvo-conduto, que você permanece com o mandato e segue a vida cuidando, olhando para a nação e o interesse público. Vamos mudar a pergunta. O prefeito Guti não estaria num partido incompatível com a tendência política dele? Concordo com você. A história mostrou que o PCdoB e PSB, no governo do Lula, foram usados para movimentar parlamentares de outros partidos que não eram da base aliada e trazidos pelo governo Lula e Dilma. Agora, se você falar da Bahia para cima, o PCdoB, PSB, PT é um bom partido, porque lá o eleitorado ainda tem uma boa avaliação e teve os seus reflexos no dia a dia, na gestão dos governos que ali passaram. Agora, no Sudeste, para baixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, eu já acho que o movimento é centro-direita. Para o Norte e o Nordeste, mais centro-esquerda, né? Perfeito. Exato. O senhor é do Cidadania, é isso? Por hora, cidadania. Por hora, gostei do Exatamente, porque a gente tem uma história do partido, mas da forma que a política e o ser humano evolui, a gente vai buscando novos caminhos. Fala, Tiago. A secretaria que o senhor pertence hoje, a Secretaria de Governo, o primeiro ano do Carlos Soller foi um desastre para a questão da vereança. Depois veio o Paulo Carvalho, discreto, e você parece que está dando um andamento, sendo razoavelmente bem avaliado, inclusive. Tem uma questão do aplicativo de zeladoria. Como está esse aplicativo que não estava andando? Olha, faz parte do programa de governo do prefeito Guti. Desde quando eu cheguei, ele pediu para que eu focasse junto com ele na questão da zeladoria. Uma das questões é o aplicativo. Veio a Sabesp, que é responsável pelos buracos que são abertos na manutenção da rede de água. E eu fui verificar os processos do aplicativo da zeladoria e vi que existiam os Zela Guarulhos, que estava em experimento, o Cuida Guarulhos, o Tapa Buraco, que é da ProGuaru. Isso eu unifiquei, conversei com alguns especialistas da área, me apresentaram uma instituição chamada Colab, que presta serviço em alguns municípios, abri o processo, só que aí, quando chegou para a Procuradoria do município, foi detectado que dependeria de uma licitação por não ser exclusivo. Eu refiz um despacho determinando o processo licitatório, já comunicando o prefeito, e devido à celeridade, contactei algumas empresas para disponibilizar como prova de conceito, até porque a gente tem que saber se funciona,
e agora nós estamos alinhando com a Sabesp para que seja interligado e tenha compatibilidade para a manutenção do tapa-buraco vinculado ao aplicativo. Desde ontem, dia 10 de julho, já está tudo encaminhado, está em experimento, e agora, dependendo do prefeito Guti, para ele dar uma data e fazer esse lançamento, que vai ajudar muito no contato, na interação com o munícipe e cuidar da cidade. Agora, secretário, na minha visão, o secretário de governo tem que ser uma espécie de maestro para deixar o prefeito mais à vontade para as grandes questões. O senhor tem que cuidar do dia a dia da prefeitura. Perfeito. Nós percebemos que nesse final de semana prolongado, esse feriado prolongado, alguns setores da prefeitura falharam. Por exemplo, a fiscalização da rua Dom Pedro II na segunda-feira, que lá virou um mercado persa, né? E semáforos ficaram desligados, e aí está um jogo de empurra, não tem hora extra, não fizeram plantão, não escalaram o plantão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pedro, Guarulhos ela tem uma peculiaridade de anos e anos de outros governos que alguns funcionários públicos concursados, eles têm suas agremiações partidárias, eles têm suas vinculações. E a hora que vai chegando próximo de uma eleição, de um pleito, as coisas vão se definindo e as pessoas vão saindo do armário, e é onde acaba ocorrendo os boicotes, acaba ocorrendo o braço cruzado, que ninguém quer fazer nada. E eu acho que aí vai do gestor, do secretário da pasta, informar o prefeito a necessidade, né? Porque o prefeito ele toma uma posição do quê? De prezar pelo salário do funcionário, pelo pagamento do 13º. O país está em estagnação econômica, está em crise financeira. Por que passou a reforma ontem? Porque o Maia, novamente, chamou para si a responsabilidade de um protagonismo do parlamento, que é o que estava escasso no país. Mais o parlamento estava trabalhando em CPIs e em casos de investigação do que fazer leis para que o país avance. Então ontem ele mostrou a força do parlamento. Talvez o Bolsonaro teve que recuar em parte, porque ele falou que não dialogava, não toma lá da cá. Teve que abrir as emendas para a saúde, que são extraordinárias, não as impositivas, nem a de bancária individual do deputado. E eu acho que, nesse caso que ocorreu no final de semana, cada pasta tem que fazer a sua escala, cada pasta tem que saber dos serviços essenciais que tem em funcionamento, seja 24 horas ou nos finais de semana, e dialogar com o secretário de governo, que sou eu, com o Ibrahim, que é secretário da Fazenda, e reportar com a autorização do prefeito, que é o chefe do executivo. Agora, ninguém vai adivinhar que as coisas vão acontecer e não teve nenhuma escala, não teve ninguém que estava responsável. E por isso que eu acho que tem que apurar a responsabilidade, sim, de quem é o chefe daquela pasta. O senhor está dizendo que há um viés político-partidário nessa situação? É muito difícil você dizer se é ou não é, mas deixa tudo crer que, de repente, os semáforos apagam e não tem ninguém responsável. É difícil. É uma questão que começa a demonstrar que há puro boicote. Eu vejo, se o secretário não for pulso firme, ele é vendido a cada momento, seja lá na ponta ou seja do seu próprio lado, das pessoas que estão do seu lado no gabinete. Mas não é aquele decreto limitando as horas extras? É lógico, o prefeito, a partir do momento que ele teve que assumir um reajuste, que até eu falo aqui em público, que quando ele chegou, ele garantiu o salário, 13º, pagou todos os atrasados da Secretaria da Saúde em plantões de convocação dos médicos, pagou todos os atrasados de gratificações dos funcionários da educação, e quando teve a discussão do reajuste salarial, no seu período de maio, abril, maio, a greve para mim foi pacífica, pouca adesão, e eu digo para ele, que eu sempre aprendi com meu avô, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. E os funcionários da educação que foram os mais beneficiados no governo do prefeito Guti, foi uma porcentagem maior que aderiu, embora menos de 10% do funcionalismo que aderiu à greve, ali no meio desses 10% tinha mais funcionários da educação na sua proporção. Então, eu digo que para ele assumir aquele compromisso de dar o reajuste, onde a maioria dos municípios do país
está lutando para pagar o salário e que não teve reajuste, se você pesquisar, Pedro, você pode olhar, São Bernardo, Diadema, não teve reajuste salarial do funcionalismo público. Entendeu? Agora, Guarulhos teve. Então, para cumprir com o reajuste, para cumprir com o salário, ele tem que fazer corte sim. Por quê? Porque aí você controla o pagamento das horas extras para aqueles serviços essenciais, que é o caso da Secretaria de Transporte, fiscalização, os GCMs, que também, dependendo da operação, dependendo da situação, também tem que ter um processo de escala, e eu acho que isso daí é diálogo e responsabilidade. Agora, o prefeito Guti não foi vítima do candidato Guti, das promessas do candidato Guti, em relação ao funcionalismo? Olha, o mundo, ele muda constantemente. Ele fez propostas que está, até o momento, cumprindo. Um deles, o congelamento do IPTU, que isso daí reflete muito também no dia a dia de quem tem a responsabilidade de arrecadar e pagar as contas do município, mas ele está cumprindo com o que ele assumiu em campanha. Agora, se a eleição de 2018 estava previsto que um novo presidente alavancaria a economia, nós teríamos um movimento de crescimento no país, só que isso, desde 2009, nós sofremos com a desindustrialização no país, no governo Dilma, final do governo Lula para o governo Dilma, a desindustrialização que Guarulhos é uma cidade que foi vítima disso. E se você vê as receitas, aí a ausência de repasse dentro da proporcionalidade do governo federal para a área da saúde. Aí você pega uma administração que tem restos a pagar de milhões, você já deixa de ter aquele valor empenhado para pagar no seu orçamento. Então, são essas questões que você não conta no dia a dia e, às vezes, o que ele estava prevendo, ele teve que assumir e está tendo que equacionar para poder cumprir com o que ele assumiu. Ok, fala, Tiago. Pedro, um outro problema que a gente sempre tem, e o Pedro fala muito, é a questão de zeladoria de praças, que é a questão de segurança nos bairros. Recentemente você convocou o Auro Alexandre para resolver alguns problemas de praça. Que projeto que é esse? Perfeito. Como eu disse no início aqui, o prefeito, quando eu cheguei no governo, uma das questões, uma das pautas era a zeladoria. Com toda a razão. O prefeito falou, poxa, a gente está gastando milhões na saúde, estamos garantindo os 25% na educação. Eu acho que todo cidadão que não usa serviço público de saúde, que não usa a rede municipal de educação, que vê o nosso trabalho com todo esse empenho, toda essa disponibilidade de recurso e investimento, pelo menos a cidade tem que estar limpa, tem que estar zelada, tem que estar pintada, tem que estar com o mato roçado, tem que estar... Então, nisso, eu fui pesquisar na Secretaria do Meio Ambiente, eu, junto com o prefeito, com a autorização dele, em um jogo combinado com o secretário Abel do Meio Ambiente, nós disponibilizamos de uma equipe que foque somente no mapeamento e zeladoria das praças para poder fazer a instalação das academias populares e dar maior visibilidade e segurança para o cidadão, aonde vai entrar agora a iluminação pública, que estamos na fase já do credenciamento das empresas, que são 4 consórcios que estão concorrendo à PPP da iluminação. Ao final terá a vencedora e as praças serão prioridades do prefeito para que dê sensação de segurança ao munícipe que tanto merece e trabalha para pagar os seus impostos. Secretário, zeladoria, nós temos Proguaru, nós temos serviços públicos, nós temos meio ambiente, às vezes se confunde até com a Secretaria de Obras, não falta uma definição aí, um equacionamento da situação? Então, Pedro, a Proguaru, ela tem a sua responsabilidade na limpeza de córregos. Nós temos também a Proguaru como a varrição da cidade, e a Secretaria de Obras e Serviço já vai para o lado da coleta, já vai para então elas são definidas. O que está faltando, pelo que o secretário Ábido fala, é material humano, que é o que eu digo. Nós temos mais de 1.800 funcionários da prefeitura aposentados que permanecem no quadro da prefeitura. Uma vez eu fui conversar com ele a respeito da produtividade na poda de árvore, ele foi muito claro comigo. Disse, olha,
Antigamente, um funcionário recém-contratado, recém-concursado, ele fazia 10 podas de árvores por dia. Hoje, essa pessoa está com 58, 60, 60 e poucos anos, ele faz 2 no dia. Então, nós não estamos falando na operacionalidade, sim na produtividade do material humano que hoje a Prefeitura de Guarulhos dispõe. E é aquilo, as reformas estruturantes vieram, estão aí para todos constatarem. Um exemplo, pagamento de INSS. Poxa, quando nós chegamos tinha 1 bilhão e 400 milhões, 1,4 bi de dívida de INSS. Só de juros e multa de INSS é quase meio bilhão. Certo? Aí você tem que pagar a despesa corrente, que são os encargos da folha, e mais os parcelamentos, que foi dividido em 200 parcelas, quando foi proporcionado pelo ministro Henrique Meirelles em março de 2017. Então, fazer essa conta e esse equacionamento, hoje, olhando para dentro, é fácil dizer que a cidade avançou, a cidade está num caminho que não tem mais volta, que é do crescimento, que é da questão fiscal solucionada, equacionada, e o prefeito soube muito bem fazer isso, porque ele pensa na cidade, ele pensa na população, e é isso que eu acho que o gestor tem que pensar, sem politicagem, sem quanto pior melhor, e pensar no interesse público. Secretário, estão perguntando aqui se vai haver algum plano de emissão voluntária na Prefeitura. Olha, o PDV, com a concessão do SAI para a Sabesp, teve uma adesão muito grande do PDV no SAI, 500 funcionários. Está terminando a transição do SAI para a Sabesp, funcionários capacitados virão, funcionários braçais serão aproveitados também, e alguns técnicos pela própria Sabesp. Só que, quando nós chegamos, um estudo do PDV, que era em torno de 1.600, quase 700 funcionários, dava mais de 80 milhões o custo de um PDV para o funcionalismo já que está na sua fase da aposentadoria. Agora, fazer a PDV era o sonho de todo gestor que está na cadeira onde está o prefeito Guti. Tenho certeza que ele não pensa diferente, mas precisa ter recurso. E nós estamos passando por um momento de estagnação econômica, arrecadação próximo dos anos de 2012, 2013, e nós temos que ter a responsabilidade e colocar como meta, mas assim que tiver condições financeiras e recursos. Secretário, para finalizar, a licitação da Zona Azul foi adiada, mais uma vez. Não seria o caso para agora assumir essa Zona Azul como era no passado? Olha, a Zona Azul, as tecnologias avançaram na oferta desse serviço nos municípios. Guarulhos ainda estava naquele modelo de parquímetro. De moeda. O interesse aí fora, as empresas, elas brigam diariamente para querer conquistar um contrato, seja ele de Zona Azul, seja ele qual for. Os ramos e os prestadores de serviço, eles mesmos se degladiam. E aí, essa questão da Zona Azul, não é só a Zona Azul, são outros processos licitatórios que a cada momento tem algum ponto que está sendo questionado. E para que isso ocorra da melhor forma, de transparência e seja de melhor eficiência ao munícipe, então é por isso que ocorre, seja ele adiado pelo próprio Departamento de Licitação, para adequações, ou pelo próprio Tribunal de Contas, quando ocorrem as impugnações. Então, eu digo que os modelos, eles vão avançando, a oferta tem que ser de acordo com que as tecnologias as melhores tecnologias possam oferecer ao munícipe, e nesse ponto a administração tem que se adequar e fazer de uma forma isonômica e traga resultado. Então é por isso que acaba ocorrendo esse tipo de situação. Ok. Obrigado pela presença, secretário de Governo, Peterson Juan. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Pode ter certeza que quando eu for chamado estarei aqui, às vezes é devido à agenda. Sim. Eu estive em alguns programas de rádio, não foi por desrespeito aos programas de rádio e televisão de Guarulhos,
mas sim para levar um pouco de o serviço e o nosso projeto que tem sendo desenvolvido em Guarulhos para a região metropolitana e mostrar que é possível fazer a política com P maiúsculo e colocar a cidade onde ela merece. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Thiago. 7h48, um rápido intervalo. A produção, o Alemão está aí pelos bastidores, né? Vamos falar com o Sebastião Alemão, 2 minutos.